Lucas 24, do 13 ao 33. Amém? Amém. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, todos eles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o conhecer, ou o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, deu-lhes. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles. Diga amém. Amém. O tema que nós vamos trabalhar nessa noite é as características de quem perdeu o fervor espiritual e precisa ser reavivado. Repetindo, as características de quem perdeu o fervor espiritual e precisa ser reavivado. Esse texto fala de dois momentos do estado espiritual destes discípulos. Estes discípulos estavam saindo de Jerusalém de caminho a uma aldeia chamada Emaús. O estado espiritual deles está marcado entre o encontro que eles tiveram com Jesus, antes e depois de Jesus. Antes de se encontrar com Jesus no caminho, o estado espiritual deles era de frieza espiritual, de decepção, de desânimo.
O estado espiritual deles estava lá embaixo. Não sei como está o seu hoje, o seu estado espiritual. Se você está bem espiritualmente, se você está mal espiritualmente. Se você está motivado, se você está desmotivado. Se você está alegre espiritualmente falando, ou se você está infeliz espiritualmente falando. Mas o que afetou o estado espiritual daqueles discípulos foi exatamente a expectativa errada que eles colocaram em Jesus. Eles pensaram que Jesus, eles mesmos disseram que a gente pensava que era ele que ia redimir, ou seja, ser o rei de Israel, um rei físico e não um rei espiritual. Jesus sempre disse em suas pregações que o reino dele não era deste mundo. Se esperarmos dele só neste mundo, somos mais miseráveis dos homens. E eles esperavam que Jesus ia ser um grande rei, ia destronar Herodes, ia destronar os Césares, ia implantar um reino carnal. Se decepcionaram, ficaram entristecidos após a morte de Jesus. E parece que tudo que Jesus pregou durante sua missão aqui na terra foi em vão. Porque ele pregou e disse: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Parece que a fé daqueles discípulos morreram junto com Jesus. Porém, assim como Jesus ressuscitou, Jesus também foi ao encontro dos seus discípulos para ressuscitar a fé dos seus discípulos que estavam morta. Veja que não foram os discípulos que provocaram o reavivamento. Quem provocou o reavivamento foi o próprio Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que começou a boa obra, ele completa. Ele não é Deus de metade, de fração, ele é Deus de integridade, ele é Deus de completude. Reavivar é exatamente isso: ressuscitar o que está morto, dar vida ou tornar da vida aquilo que já esteve vivo, mas hoje está morto e precisa ser ressuscitado, precisa reviver. Quarta-feira eu estive pregando aqui sobre a visão do profeta Ezequiel de um vale de ossos sequíssimos. E quem pergunta a Ezequiel: pode esses ossos tornar a vida? Foi o próprio Deus. E Deus disse: profetiza a palavra. Quem lembra? O que é que pode tornar o vale de ossos sequíssimos em um poderoso exército? Ouvir a palavra de Deus. Mas eu disse: palavra de Deus sem o Espírito é ortodoxia morta. E depois ele disse: profetiza o Espírito. Palavra e Espírito andam casados de mãos dadas. Palavra sem Espírito é obra morta. Mas como dizem por aí, não, aqui é a ação do Espírito, sem a palavra é macumbaria, é feitiço, é meninice. O Espírito e a palavra andam juntos, porque quem inspirou a palavra foi o Espírito Santo. Mas Deus foi quem disse: eu sou o Senhor que pode fazer reviver os ossos, e sabereis que eu sou o Senhor. E aqui está o Senhor em forma humana agora. Morreu por nós na cruz e viu a debilidade, a fragilidade, a limitação da nossa fé, de como nós precisamos de alguém para nos ajudar em momentos de fraqueza, em momentos difíceis. Aqueles dois discípulos, assim como os demais, estavam cabisbaixos, enfraquecidos, decepcionados. E Jesus vai ao seu encontro. Que Jesus vá ao seu encontro nessa noite. Diga amém. Amém. Que Jesus te encontre nessa noite. Que Jesus marque a tua história como marcou a história desses dois discípulos. Que você possa dizer: antes daquele domingo a minha fé estava morta, eu estava decepcionado, decepcionada, mas depois daquele domingo Deus restaurou a minha fé, Deus restaurou a minha vida espiritual, e agora eu estou fervoroso, e agora você está fervorosa,
Vejamos nesse texto as características de alguém que perdeu o fervor espiritual e precisa ser reavivado. Amém? Primeira coisa, preste atenção no texto. Uma pessoa que está fria espiritualmente, uma pessoa que perdeu o fervor espiritual, os olhos, escute, os olhos só enxergam coisas ruins. Os olhos estão impedidos de ver as coisas de Deus, as coisas que Deus está fazendo e operando. Volte para o texto. O que é que diz o texto? O texto diz o seguinte no verso 16: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Meus irmãos, quem está frio espiritualmente perde a visão do reino espiritual. Só vê carne, só vê problema, só vê dificuldade, só vê coisa errada. O irmão está errado, o pastor está errado, a igreja está errada, meu pai está errado, minha mãe está errada, o governador está errado, o presidente está errado, o prefeito está errado. Parece que a única pessoa que está certa no mundo é ele, é ela. Ele perde a visão do reino, ele perde a visão do que é ser igreja, do que é ser crente, do que é ser de Jesus. Ele se torna uma pessoa cega espiritualmente. Ele não consegue enxergar o agir de Deus na vida dele, no casamento dele, no trabalho dele. Ele não consegue enxergar que em meio à pandemia Deus sustentou ele, Deus livrou ele, Deus fez com que ele ficasse vivo. Ele está trabalhando até hoje, mas ele só enxerga o que está ruim. Ele só enxerga a miséria, a desgraça, a morte. Ele nunca enxerga o que Deus está fazendo. Perdeu a visão espiritual. Perdeu a visão do ministério, perdeu a visão do que é trabalhar para Deus, perdeu a visão do que é contribuir na obra de Deus, perdeu a visão do que é louvar a Deus, perdeu a visão do reino. Os olhos estão impedidos. Jesus está do lado dele, Jesus está protegendo ele, o casamento dele, o filho dele, a filha dele, o trabalho dele, mas ele não enxerga nada. Ele só abre a boca para reclamar, ele só enxerga miséria e desgraça. Se você está assim, você é uma pessoa que perdeu o fervor espiritual. Pessoas que só enxergam coisas ruins. Enxerga o diabo em todo lugar. Enxerga tudo do jeito dele, mas não pelo jeito de Deus. É um cego espiritualmente. Jesus ao lado dele, ajudando. Ele não enxerga. Meus irmãos, Jesus estava andando do lado daqueles dois discípulos. E eles estavam enxergando o quê? Miséria. Ah, ele morreu. Acabou a esperança. Tudo parece que é o mundo que não sabe que a vida da gente está perdida, que não tem mais esperança para Israel. Parece que é o mundo que não sabe que não vai ter mais jeito para a gente. Tudo parece que é o mundo que não sabe que acabou. Irmão, que Deus te dê visão espiritual nessa noite. Que Deus abra os teus olhos espirituais para você enxergar quem você era e quem você é hoje. Tu consegue enxergar quem tu é hoje? Ou tu só enxerga a vida dos outros? Ou tu só enxerga o casamento dos outros, o filho dos outros? Comece a olhar mais para você. Comece a se autoexaminar. O que Deus fez na tua vida, querido? Aonde tu estavas, o que tu comia, o que tu bebia, aonde tu morava, como tu andava, onde Deus te colocou hoje, o que tu está ganhando, o que tu está vivendo, como tu está andando. Comece a enxergar em nome de Jesus, meu irmão. Tira essas escamas dos seus olhos em nome de Jesus. Que Deus levante Ananias para orar para que você tire essas escamas. O quanto Deus tem te abençoado, o quanto Deus tem feito na tua vida, na tua família, e você é ingrato, e você não consegue enxergar, e você não consegue ser grato a Deus, não consegue declarar com a sua boca e com o seu coração louvores a Deus, não consegue enxergar que Deus te livrou, que Deus te deu um emprego, que Deus te deu saúde, que Deus te deu família, que Deus te deu uma casa, que Deus te deu uma igreja, que Deus te salvou.
espiritualmente. Tire essa venda dos olhos. Há um ditado no mundo que diz: o pior cego é aquele que não quer ver. Deus fazendo tanta coisa bonita na tua vida, querido. Deus fazendo tanta coisa boa na tua vida, meu irmão, e você só enxerga as coisas ruins. E você só enxerga o que Ele não fez ainda, porque Ele pode fazer. Até o final do ano Ele pode fazer mais alguma coisa na tua vida. Amanhã Ele pode fazer mais algo. Mas começa a enxergar o que Ele fez e começa a agradecer. Senhor, eu estou começando a enxergar. Tu estás do meu lado, eu estou vivo, eu estou trabalhando, eu estou comendo, eu estou bem. Começa a enxergar o que Deus está fazendo na sua vida. Que Deus abra teus olhos, meu irmão. Tem gente que está cego espiritual, só enxerga as obras de Satanás, só abre os olhos para ver coisa ruim. Começa a abrir os seus olhos para ver o que Deus está fazendo. Contemple as maravilhas do céu, contemple a maravilha de Deus na sua vida, contemple o que Ele tem feito. Conte, cante as obras do Senhor na sua vida. Aleluia! Que Deus abra os olhos do seu coração. Que Deus abra os olhos do seu entendimento. Tire essa cegueira espiritual. Esses homens estavam aqui cegos. Frieza espiritual faz isso. Vai lá no verso 30 e 31. Verso 30 e 31 diz o seguinte. Preste atenção. Verso 30. Verso 31 diz: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando e tendo partido lhes deu, então se lhes abriram os olhos. Então se lhe abriram, diga: Deus, abre os meus olhos. E o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Quem foi que abriu os olhos dele? Jesus. Um momento de comunhão. Só o retorno à comunhão. Jesus morreu. O que é que eles fazem? Se separam, se apartam. Ovelha tem essa característica. Quando ela está passando por dificuldade, ela é tão inteligente que ela se separa, que ela se isola, ela sai de perto de quem pode ajudar ela. Não é inteligente a ovelha? Eu sou assim, você é assim. Quando você passa por um problema, você é tão inteligente, tão sábio, que você se isola. Ao invés de você correr para perto de quem pode orar por você, dar um conselho, você vai para a caverna com Elias. Se Deus não levantar um anjo, se Deus não levantar alguém para ter misericórdia de você, você fica na caverna e morre na caverna. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, amoroso, que Ele vai ao teu encontro, mesmo sem você merecer, mesmo sem você perceber, mesmo sem você reconhecer, mesmo você com os olhos fechados, Ele vai ao teu encontro e abre os seus olhos para que você enxergue que Ele está ao seu lado e Ele prometeu: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do céu. A Bíblia diz que Eliseu e Geazi estavam num campo de batalha. E Geazi ficou preocupado e disse: a gente vai morrer. Olha o tamanho desse exército. Eliseu disse: você está olhando com que olhos? Eu vou orar para que Deus abra os seus olhos. Eliseu ora por Geazi e abre os olhos dele, e após ter os olhos abertos, ele diz: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando Deus abrir os seus olhos, você vai dizer: mais são os que estão comigo do que os que estão com eles. Mais são os que estão comigo do que os que estão com eles. Você tem mais irmãos hoje, você tem mais pessoas ajudando você, você tem mais pessoas ao seu lado que querem o seu bem, que podem te ajudar, que podem orar para você. Mas o problema não são as pessoas, são os seus olhos que estão fechados e impedidos de reconhecer aquilo que Deus está fazendo e irá fazer na sua vida. Abra os seus olhos em nome de Jesus. Esse é o meu desejo.
Essa é a minha vontade dessa noite, que Deus abra os seus olhos. Abra os seus olhos para você enxergar a glória de Deus, para você enxergar as maravilhas de Deus, para você enxergar a misericórdia de Deus, a providência de Deus, o que Ele tem feito na sua vida. Abra os olhos para enxergar um futuro de paz que Deus tem para você. Abra os olhos para enxergar que o Senhor Jesus veio ao teu encontro hoje para te abençoar, para reavivar o que está morto na sua vida, em nome de Jesus. Segunda coisa, qual a característica de uma pessoa que está fria espiritualmente? Só conversa sobre notícias que os deixam parados e entristecidos. Volta para o texto, capítulo 24, verso 17, diz: então lhes perguntou Jesus: que é isso que nos preocupa? E de que tendes tratado à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Quando a gente se entristece com algo e a gente esfria espiritualmente, quem está frio espiritualmente só procura conversar com quem? Com quem está fervoroso? Então, ele procura conversar com outra pessoa que está triste também, decepcionado também. Ele quer encontrar alguém que o apoie na tristeza dele, que o apoie na decisão dele. Ei, fulano não vale nada, não vale mesmo não. Ei, não vale a pena ser crente não, não vale mesmo não. Ei, não vale a pena a gente continuar no não vale mesmo não. Ei, não vale, é isso mesmo. Ei, é isso mesmo, a guerra tem cheio de defeito. É isso mesmo. Ele quer, é esse tipo de pessoa que ele quer encontrar. E ele passa minutos, horas conversando sobre coisa que não presta. É assim, não é? Ele nunca quer se encontrar com uma pessoa que está feliz, que está animada, que está para cima. E quando ele vier, rapaz, o negócio está ruim, rapaz, está bom demais. Não, peraí, meu irmão. O negócio está ruim para mim, está bom para tu, peraí. Não, tchau. Ele nunca quer encontrar com uma pessoa que o confronto diga: meu irmão, se anime, se alegre, Deus vai mudar a tua história, Deus vai te ajudar, Deus pode fazer na tua vida, abre os teus olhos, Deus, o Senhor que tudo pode, o Senhor todo ouro, da prata, o médico dos médicos, Ele é o advogado dos advogados, o juiz dos juízes, Ele pode fazer a tua vida. Meu irmão, creia em Deus, meu irmão, deixe isso, para com isso. Ele não quer. Geralmente quem está frio espiritualmente quer se juntar com quem está frio. Para quê? Para conversar de coisas tristes. Soubesse as últimas notícias, isso aconteceu, morreu, soubesse também quando foi atropelado, foi atropelado. O outro capotou, o outro morreu na morte, o outro morreu na morte também. E o outro, rapaz, traiu a mulher, e o outro foi traído pela mulher, e o outro, o filho morreu, e o outro, a filha morreu, e o outro, rapaz, está com AIDS, e o outro está com câncer, e o outro vai morrer nesses dias. Aí, meu amigo, parece que ele se satisfaz, ou ela se satisfaz com esse tipo de conversa, com esse tipo de notícia. Isso é o natural do ser humano. Morreu não sei quem ali. O é capaz de sair da igreja para olhar. Acabar um comício para ir ver o mundo. Tirar foto, viu, mano? Tem um rapaz ali dando testemunho do quanto ele ama a família dele. Isso é besteira. Vou pregar o evangelho ali sobre ferroso. Mas que negócio é esse? Vai para lá. Rapaz, tem um cara ali tentando se suicidar, está em cima do poste. Olha, chegou da pandemia, eu descobri uma coisa bacana, que a TV não presta para nada. A TV, Tomás, TV, jornalismo, imprensa brasileira, só serve para propagar mentira, desgraça e miséria. Dificilmente a gente vê um jornalismo que se preze. E o povo brasileiro se encheu de miséria, de notícia ruim. E tem crente também. Tem crente que todo dia enche o
coração, a mente, coisa que não edifica, que não presta. Rainha Elizabeth morreu, de mentira, vai se levantar um governo mundial, uma ordem. Quem dera que fosse verdade. E Jesus voltava e a gente ia para o céu. Isso é mentira, meu irmão. Perca tempo com isso não. Vai ouvir uma pregação, vai ouvir um louvor, vai orar. Meu irmão, as últimas notícias, vão tomar o governo não sei aonde, vão matar não sei quem, não sei aonde. Meu irmão, para com isso. Tu viu alguma coisa se cumprir? Alguma coisa que a imprensa diz até hoje é verdade? Mentiram com a gente sobre a pandemia, mentiram sobre vacina, mentiram sobre tudo e vão continuar mentindo, porque quanto mais desgraça, quanto mais miséria, é melhor para eles. Porque o urubu vive de carniça, mas você não é urubu, você foi chamado para ter olhos de águia, você foi chamado para olhar para o céu, você não foi chamado para olhar para baixo, você foi chamado para ser águia. Não perde teu tempo não, meu irmão, assistindo jornalismo brasileiro não vai edificar a tua vida, não perde teu tempo vendo blogueiro, essas porcarias, isso não presta, isso vai encher sua tua mente de porcaria, de coisa que não edifica, de coisa que não vai levar a tua vida a nada. Quem vive pela fé, meu irmão, não deve basear a vida nas últimas notícias, nas notícias dos jornais brasileiros, mas sim na palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz? O que é que está escrito? O que Deus prometeu? Eu quero viver essa palavra. Quem quiser acreditar na Globo, acredito, no SBT, no Record, eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito que Jesus disse: eu vou encher o meu coração, a minha mente de louvor, de adoração da palavra de Deus. Eu vou ser cheio do Espírito Santo e eu vou fugir dessa miséria, dessa desgraça, dessa infelicidade que tem sido essa podridão que são as últimas notícias do jornal brasileiro. E olha que quem está falando aqui é uma pessoa formada em relações públicas. Eu tenho nojo hoje da maioria do que é publicado na imprensa brasileira. Eu tenho nojo, eu me envergonho. E eu coloquei isso lá no meu Facebook, pode dar. Chega lá em casa, você vai ver lá meu título de bacharel em comunicação social. Isso que estou fazendo com o Brasil não é jornalismo. Passou longe de ser jornalismo. Isso é doutrinação do mal, do inferno. Mas não tem só culpa, sabe, no jornalismo da Globo, não. Entre a gente também. Às vezes a gente vai na casa do irmão só para falar mal dos outros, falar mal da igreja, falar mal do pastor, da mulher do pastor. Isso é justo, gente. Isso não é edificar quem? Ganha tempo indo para a casa do outro para orar, para compartilhar a palavra. Ora quando o teu irmão, pede para orar por ele, compartilha a palavra. Vamos abrir a Bíblia aqui, irmão. Vamos abrir a Bíblia, vamos louvar uma canção. Abre a harpa cristã, bota aquele hino que o pastor cantou, que Janaína cantou, que Tomás cantou, que Janina cantou. Vamos louvar a Deus, vamos tomar um café aqui com bolo, vamos falar das coisas de Deus, vamos falar daquilo que Deus tem para a nossa vida, vamos falar daquilo que Deus tem para a nossa igreja, vamos planejar fazer um culto de ação de graça, vamos planejar fazer algo para as crianças, vamos planejar fazer algo para os jovens, vamos planejar fazer um evangelismo, um culto, vamos fazer a obra de Deus. Se você ficar com esses discípulos aqui, o que foi que aconteceu? Morreram. E eu vou morrer também. E tu? Estou triste. E tu? Também. Sabe o que Deus quer para a tua vida? Está triste? Chama Tomás para conversar as aventuras dele. Ele fala que pode falar aí com você. Está triste, faz isso. Está triste, meu irmão? Vem para a igreja adorar, vem para a igreja ouvir a palavra. Vá para o verso 32, por favor, verso 32. O seguinte, verso 32. E disseram um para o outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras.
Não! Estou triste e tu também. Então o que aconteceu? A notícia que eu dei deixou a gente para baixo. Eu esqueci. Olha, recebeu a notícia do médico, todo doente. Eu lembro que em 2009 eu era solteiro, galã, sem mesmo jeito, bonito e só. E tem uma dor nas minhas costas. Varrendo a casa. Isso é dor de velho. Fazer raio-x, ó, tudo em ordem, raio-x. Tudo em ordem, tudo em ordem. E a dor não passava, só aumentava. Sério. Dormia de um lado, não dava jeito, dormia do outro, não dava jeito, dormia para cima, barriga para baixo, barriga do lado, barriga do outro lado. Nada passava cada dor. Corre! Tomografia. Amigo, você foi premiado. Coisa boa foi o que aconteceu. 2 hérnias de disco. L tal, sacral. E a dor só aumentava. Ela estava dando assim, penada assim, ó. Penado, já, da dor. A dor começava na poupança e até o dedão. Todo dia, toda hora. Na hora de dormir, na hora de levantar, não passava, não passava. Falei com uma amiga minha, sei, que é um médico bom, por isso eu fico bom nesse negócio. Vou arrumar uma médica boa para você dizer, glória. Notícia boa, médica boa, notícia boa. Cheguei lá, o resultado, mostrar a tomografia, o médico olhou para mim, olhou para o resultado, olhou para mim, resultado. Meu filho, você tem quantos anos? 20 horas. Mas deu aquele sorriso. Aquele sorrisinho amarelo. Como é que pode? Você pode o quê? A sua coluna está toda desgastada. Você vai ficar de cadeira de roda. Eu fiquei branco, amarelo, azul, vermelho, lilás. Tem um chamado aí que não vai ligando, né? Bom, parece que é eu. Aí eu ainda usei a fé, né? Lógico. Querida, mais uma cirurgiazinha aí no corrente, né? Ela disse, não, que não tem jeito mais não. O seu destino é ficar de cadeira e olha, está muito desgastada a sua coluna. Não dá um frio, dá um negócio ruim na gente, não é aquela coisa ruim. Quem já passou por isso sabe, é aquela coisa ruim. Chega você realmente para com tristeza, né? Aí eu fui sair mais ou menos assim, daquele consultório assim, ó. Chegou ele, eu estava assim, eu estava dando assim, ó. Quando chegou na frente do hospital, escute! Chegou na frente do hospital, olhei para trás do hospital. Ontem eu preguei que um adorador adora a Deus, independente da saúde, jovem. Estava enfermo e adorando. Perdeu os filhos e adorando. Perdeu os bens materiais e adorando. Os amigos não compreendendo que acusou dele de pecado e ele adorando. Eu olhei para trás, discerni. Chegou o discernimento. Chegou a visão certa. Olhei assim para trás e disse: Satanás dos infernos que usou essa boca, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. E olha, Satanás, se eu ficar de cadeira de roda, eu vou adorar a Deus. Se eu continuar andando, eu vou adorar a Deus. Independente do que acontecer, eu vou adorar a Deus. Não importa a circunstância, eu vou adorar a Deus. A dor continuou, irmão. Continuou. Por muitos anos eu continuei com essa dor. Deve eu passar uns anos atrás aí. Depois veio outros problemas, depois eu conto. Fazem quantos anos? Quem é bom de matéria? Faça as contas aí. Quantos anos eu vim lá para cá? 13 anos eu estou fazendo a obra de Deus. Porque eu não olhei para as notícias dos homens. Eu olhei para aquilo que Deus tinha me dito. Ei, meu filho, continue adorando.
do século. Não te deixarei, não te desampararei. Não temas, porque eu estou contigo. Esse é o nosso Deus, essa é a notícia dele. Para mim, para você que não te abandona, ele não te desampara. Os homens te dão notícias más, notícias ruins, notícias que entristecem, que decepcionam. Mas Deus te dá notícia que traz esperança, que traz graça, que traz fé, que traz renovo, que renova a vida, que renova a fé. Aleluia! Oh, meus irmãos, aqueles irmãos dizem, quando ele pregava o Evangelho, expunha o Evangelho, nosso coração ardia. Quando ele falava das coisas de Deus, sabe por que você vive triste, decepcionado, cabisbaixo? Porque você só conversa besteira com gente besta. Comece a conversar o que presta com quem presta. Sua vida vai melhorar, seu discurso vai melhorar, você vai ser mais feliz, você vai ser uma pessoa mais realizada. Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar o seu casamento, Deus vai abençoar seus filhos. Quando você começar a andar com pessoas como Jesus fez com ele estava com a gente lado a lado, ele estava assim lado a lado com a gente, falando de coisa boa, falando da Escritura, falando da palavra de Deus, falando das promessas de Deus, falando o que ia acontecer com o Messias. E quando ele começou a falar, o nosso coração que estava frio, o nosso coração que estava decepcionado e entristecido começou a arder, começou a ter esperança, começou a ter alegria. Comece a andar com gente de Deus. Se afasta de quem não é de Deus na tua vida. Deixa de receber na tua vida quem não é de Deus na tua vida. Deixa de se acompanhar de descrente, de gente maligna, de gente do maligno, de profeta do diabo. Comece a olhar com profeta de Deus, com mulher de Deus e com homem de Deus, e Deus abençoa a tua vida em nome de Jesus. Amém. Terceira e última coisa para a gente encerrar hoje. Qual é a característica de uma pessoa que está frio espiritualmente, precisa ser revelado, não acredita mais em nada, nem na palavra de Deus, nem na promessa de Deus? Versículo 25. Vamos ler o versículo 25. Olha o que Jesus diz. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas. Quem está dizendo aqui? O próprio Jesus. A pessoa que está fria espiritualmente na vida um descrente. É um crente descrente. Ei, rapaz, Deus pode abençoar a tua vida. Não, acho que não. Tem gente para não. Rapaz, tem gente que é para você. Tem gente para Paraíba. Tem não. Tem gente para Brasil. Tem gente para fulano. Tem não. Vai morrer. Tem gente para não. Tem não. Sua vida é descrente. Não crê mais em nada de bom. Só crê na desgraça. Só crê no que é ruim. Só espera acontecer o que é ruim. Não espera nada de bom acontecer. Imagine isso para uma pessoa que diz que é crente, que diz que é de Deus. Ela não abre a boca, mas rapaz, o negócio está difícil. O negócio não é o que eu esperava, não, mas eu tenho fé que vai melhorar em nome de Jesus. Eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Eu tenho fé que Deus vai me curar. O médico não descobriu, o exame não descobriu, mas Deus é o médico dos médicos. Olha, o remédio não está dando certo. Mas, meus irmãos, quando eu tive aquelas duas hernias de disco, meu irmão não tinha remédio em passagem, eu tomava remédio na poupança direto. Deve se não saber quando é propaganda falando coisa contra, né? A irmã Nazaré sabe, outros irmãos sabem aqui, eu quero uma para perder, irmão. Nada passava dor. Eu disse, eu vou orar e emagrecer. Eu vou orar e emagrecer e fortalecer a musculatura. Eu estou vivo aqui. Amém. Amém. Estou vivendo aqui. Vai contar a história? Glória a Deus. Às vezes o remédio está no que você come. Às vezes o remédio está em você mudar a sua mente. Deixar de dizer, está certo. Não me difícil, pastor, que é o Senhor. Está aconselhando o camarada, mas faz isso. Meu Senhor é. Mas o Senhor é meu amigo. Eu sou o próprio Senhor, aconteceu comigo, eu também passei por isso. Olha meu exemplo, olha o que eu fiz. Eu não estou falando uma coisa abstrata, uma coisa impossível, não. Eu estou falando de uma coisa que Deus fez na minha vida e pode fazer na sua. Eu estou falando de uma cura que Deus promoveu na minha vida e pode promover na sua, em nome de Jesus. Eu estou falando de uma notícia má que me deram e uma notícia
relacionamentos. O que Deus tem para mim, Ele tem para você. O mesmo Deus que ouve o pastor, ouve você. O mesmo Deus que abençoa o pastor, abençoa a tua vida. Mas você tem que crer. E o problema é que quem está frio espiritualmente acredita em tudo, menos na palavra de Deus. Se botar lá um triste falando um negócio terrível, ele acredita. Eita, não vai acabar. Dia 27, não sei quando, o cara profetizou, vai acabar. Olha assim, meu Deus. Vai crer na palavra de Deus, meu irmão. A frieza espiritual nos faz perder a fé nas promessas de Deus. Deus prometeu o que para você? Deus prometeu alguma coisa para você, amém? Meu Deus. Acho que não prometeu nada para vocês. Com esse amém aí, Deus não prometeu foi nada para vocês. Deus prometeu alguma coisa para você? Amém. Prometeu alguma coisa para a sua família? Amém. No seu ministério? Amém. Viva isso em nome de Jesus. Ore para que isso se realize em nome de Jesus. Frieza espiritual, falta de fé são sinônimos, irmãos. Andam juntos, de mãos dadas e contagiam. Como é que eles estavam andando, os dois? Ei, o negócio está ruim. Ei, Jesus morreu, foi, eu também. E aí, tem jeito, né? Tem não. Tem não. Mas tem uma coisa boa para lhe dizer nesta noite, uma notícia boa. Quer ouvir? Quer ouvir a notícia boa? Amém. Quer ouvir a notícia boa? Amém. Eu não me disse, não dizer nada. Digo mais não. Vocês querem ouvir mesmo? Amém. Não, uma coisinha de nada. Do mesmo jeito que tristeza contagia, alegria também. Eles estavam lá, eram dois contra um, dois tristes contra um animado, dois mortos contra um vivo, dois com palavras negativas e um com palavras positivas. Ei, vamos acabar com essa história agora. Vocês já contaram a lamúria de vocês aí, vocês já contaram aí as tristezas de vocês, a decepção. Me ouça aqui agora. Olha, é assim que está escrito na palavra de Deus. E ele começou por Moisés, a lei de Moisés, e foi até os profetas. E começou a pregar o Evangelho, e falar do Evangelho, e falar da palavra de Deus, e das promessas de Deus. E quando ele falava, o coração deles ardia. Se acompanhe de quem tem vida para você. Se acompanhe de quem tem palavra de Deus para você, de quem tem conselho de Deus para você, em nome de Jesus. Jesus confrontou aqueles dois discípulos com exposição fiel das Escrituras Sagradas. Fosse no movimento pentecostal de hoje em dia, bota a mão na cabeça, expulsa o demônio da mentira, expulsa o demônio da frieza. Não, foi palavra que resolveu o negócio, que faz o nosso coração passar a crer novamente na palavra de Deus. Sabe o que é? Ouvir a palavra de Deus. A palavra quem resolve. Quando deixa de descrer, ele tem que ouvir de novo para passar a crer de novo. Eu aplico essa mensagem dizendo: apenas os cristãos fervorosos enxergam o que Deus tem para a sua vida, o que Deus está fazendo em sua vida, o que Deus está fazendo na sua igreja e no mundo. E devido a enxergarem a Deus, temem a Deus e desejam com ardor o servir. Mas crentes frios e mortos espiritualmente só enxergam defeitos, fatos para se entristecer e deixar de servir a Deus. Segunda aplicação: o crente fervoroso não perde tempo com notícias ruins que não edificam e que nada irá melhorar a sua vida natural e nem a sua vida espiritual. Tem notícia que é tão ruim, tão maléfica, que nem te ajuda naturalmente e nem espiritualmente. Mas o crente fervoroso se alimenta de conversas, de notícias que o ajudam a servir a Deus e não a desistir de servir a Deus. Por fim, eu gostaria de dizer que o crente fervoroso crê em Deus,
acima de toda e qualquer notícia e situação. Ele entende que Deus está governando todas as coisas e que tudo vai cooperar para o seu bem e para o cumprimento da palavra de Deus. Diga amém. Aleluia, glória a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Com sua cabeça, vamos orar.